O âmago, o propósito que este Enoque propõe, que está parecendo bem claro, é o propósito da missão. E a missão é a igreja. E a igreja, você e eu, somos nós. Que é reverenciar, apontar, levar e nos deixar levar por e a Jesus. Não é? É Ele que é a evidência. É Ele que tem toda a autoridade. Então, na sequência de prenúncio de Jesus, né, e tão brilhantemente falada pelo Brian, com relação aos profetas, que deram todo o embasamento sólido para que não houvesse confusão nenhuma ou dúvida qualquer para quem se aproximasse das Escrituras buscando a evidência de que Jesus é o Cristo. E ele cumpriu tudo. E também, prenunciado pelos profetas, vem a pessoa que nós vamos agora tratar, que faz a mesma coisa que os profetas fizeram. E que todos os outros personagens que vão ser falados aqui fizeram, e que nós fazemos hoje, prenunciar Jesus. Agora, da antiga aliança, quais são alguns nomes que você admira? Quais são? Moisés. Abraão. Elias. Abraão, o pai da fé, aquele que começou a execução do plano de Deus naquela fase de constituir um povo chamado de pai dos judeus. História espetacular. Moisés, um dos grandes vultos do Antigo Testamento, o homem que recebeu da mão de Deus a aliança, a base da estrutura da lei. Jeremias, um dos grandes e maiores profetas. Josué, o grande condutor do povo depois de Moisés, que liderou o cumprimento das profecias referente a conquistar a terra prometida e foi modelo para aquela nação. Daniel, um dos grandes profetas do Senhor. Homens que nós lemos a história e ficamos assim imaginando, que coisa, que grandes feitos esses homens fizeram. Mas sabe que João Batista, vamos falar sobre Jesus sendo pronunciado por João Batista. João Batista, Jesus disse algumas coisas a respeito dele, que vão, talvez, não contrariar, mas chocar um pouco a visão que a gente tem dos grandes heróis da fé. Não porque os feitos dele ou a nossa admiração deva diminuir, não por isso. Mas vendo, ouvindo, lendo, pensando no que Jesus falou sobre João, olha só o que Jesus disse sobre este homem. Em Mateus, lá no capítulo 11, versículo 7 em diante, mas mais especificamente versículo 11, Jesus disse, em verdade vos digo. E quando Jesus usa essas expressões, é algo para chamar a atenção. Não é? Lá em Mateus, né, ele fala isso. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher. E aí todos estes que nós falamos se encontram nesta lista. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Qual é a avaliação, qual é o elogio que Jesus tem para este homem? Nessa perspectiva, João, e Jesus não vai usar falsa modéstia para João, ele é o mais importante da lei, da antiga aliança. Dos nascidos de mulher não há ninguém que apareceu nesta terra maior do que o João. Ressalva, evidentemente, João, quando vai falar de Jesus, vai falar que ele era antes de mim. E é mais poderoso do que eu. Então, um trocadilho de palavras aí, mas na perspectiva do elogio do Senhor, é João, o maior, na antiga aliança. E o texto todo diz assim, então
Versículo 7. Partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Que vocês foram ver num lugar que não tem nada para ver? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou seja, uma visão extraordinária no deserto? Ora, os que vestem roupas finas não estão nesse lugar, estão nos palácios. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Então nós estamos falando ainda dentro, num certo sentido, do quadro da fala do Brian, porque João é um destes profetas. E mais do que isso, e ele diz: este é de quem está escrito. E agora temos profecias que vão se referir à especialidade desse homem, o ministério dele, João Batista. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. João é o último profeta, e aquela maneira de manifestação divina para revelar a sua vontade acabou em João Batista. Ele é o último, e a lei e os profetas vão até este marco. E no versículo 13 diz lá, porque depois do 15 lá: e se quereis reconhecer, ele é mesmo Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, o mais interessante disso é uma palavra para você e para mim, para nós. O mais estarrecedor, assombroso nesse texto, não é o fato de João Batista colocar no bolso, segundo a visão de Jesus, os grandes heróis da fé que nós admiramos. Raramente alguém vai dizer João Batista, vai dizer Moisés, Daniel, Jeremias. Né? Jesus diria João Batista. Né? Jesus diria João Batista. Agora, o estarrecedor é o que Jesus fala depois que ele fala sobre João Batista. Ele diz que o menor, e aí se a sua impressão sobre você mesmo, e deve ser, é que no reino você é o menor, o que mais serve, que não é digno de nada, nem do reino, se não fosse pelo amor de Deus, você, talvez com a sua impressão que vá além da humildade, chega ao ponto da justificativa, até, na visão de Jesus, é maior do que João Batista. Você sabia que Jesus pensa isso de você, de mim, de nós? Rapaz, eu acho que alguns de nós diríamos assim: Senhor, eu acho que o Senhor está enganado. Aí ele falaria: por isso que achismo não entra no céu, não é essa a ideia de conselho, porque é o que você acha. Agora, o que eu digo é posto: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E antes de João Batista, ele é o maior. Nossa! Acho que eu não sabia com tanta veemência, quando comecei a meditar nesse texto, o quanto Deus, o quanto Jesus Cristo preza e tem orgulho de nós, de mim, né, de você, quando a gente pensa nisso. Por um lado, nós não valemos a pena, nada. Nós não temos mérito. Nós não... É por isso que é graça, não merecemos. Mas quando Deus olha para nós, Ele olha como Pai. E Ele olha como alguém que Ele criou. E para Ele vale a pena. E isso nos constrange. Não é? Então, observando esse homem, João Batista,
o que ele falou e como ele falou, nós podemos aprender muitas coisas sobre Jesus e a sua missão, mas podemos aprender muito também sobre a nossa posição, o nosso ministério, a nossa missão no reino de Deus. No reino de Deus. Observar a pessoa de João, a sua atitude, e observar o ministério dele, como ele atuou, pode revelar muita coisa, e pode esclarecer, e pode resolver, trazer solução para muitos conflitos, e é algo bem prático. Bem prático. O Enoque é uma excelente oportunidade para que todos nós saiamos daqui não com mais conhecimento, mas desejosos de viver, de fazer, de ser, nas nossas vidas, nas congregações em que servimos, nos lares, nos nossos lares. E é isso que eu espero que estas palestras tragam para nós. Saímos daqui não inchados de conhecimento, mas ávidos para viver e praticar o que estes homens fizeram e falaram, não é? Então, observando a atuação de João Batista, a gente pode perceber o poder de Deus atuando dessa forma, uma forma espantosa. Chega ao ponto de ser um paradoxo, é contrário às estratégias, por exemplo, de marketing, de comunicação, sobretudo nos nossos dias. Porque João Batista é uma espécie de antiprofeta, não é? Ele faz a coisa do jeito contrário, e isso indica manifestação do poder sobrenatural de Deus, que é sempre para humilhar e envergonhar a estratégia da sabedoria humana, os planos, os métodos e assim por diante. Ninguém, na sua sã consciência humana, escolheria aquele ambiente de pregação, faria do jeito que João fez, ou muito menos se apresentaria vestido e com os hábitos que aquele homem apresentou, porque afastaria pessoas. Isso. Mas não foi isso que aconteceu. Então, João atua dessa forma. Primeiro, ele é um homem solitário. Solitário. E ele é esquisito nas vestimentas. Eu não vou falar sobre João, mas precisamos observar isso, porque vai compor ao poder de Deus com relação à profecia. E Jesus deu esse destaque para esse homem. Então, ele era esquisito nas vestes, até nos hábitos alimentares. O local de pregação, então, né, a gente sabe, inóspito, de difícil acesso, o deserto. Já pensou ouvir uma pregação no deserto, 11 horas da manhã? Brincadeira, né? A sua mensagem era uma mensagem corretiva, considerada dura, direta, objetiva e futurista, esperançosa. Como que um homem com estas características poderia arrebanhar pessoas para ouvi-lo e segui-lo de toda a circunvizinhança ali do Jordão, daquelas cidades? Como que isso poderia acontecer? E ele não tinha a Folha de São Paulo, jornal de bairro, né, rádio, televisão, não tinha os meios de mídia para divulgar o ministério dele, a pregação dele. O poder de João é reconhecido por Jesus em seu elogio, porque João ele vem prenunciar sob mandado, sob ordem de quem tem o poder, de Deus. E tudo o que Deus institui, tudo o que ele ordena é poderoso. A igreja, por exemplo, as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque a igreja foi feita poderosa, idealizada por Deus. Ela não precisa ser restaurada e nem reformada. Por quê? Porque ela foi feita por Deus, poderosa. O homem tem a visão de que, em vez de restaurar a si mesmo, quer restaurar a igreja. João veio sob a obediência, a ordem expressa do Senhor, cumprir a vontade dele. Então, quando nós estamos sob a ordenança do Senhor, há poder no que nós fazemos.
Então, quando alguém senta na cadeira, lá no lar, quando alguém está falando da palavra de Deus, a nossa impressão pode ser aquela, não está dando certo, mas há poder. Há poder. Agora, não é exatamente isso que somos? Não é isso que somos encarregados de fazer? Prenunciar Jesus Cristo, não é esta a missão da igreja? Que é você, que somos nós? Nas nossas vidas, na nossa mensagem, no nosso comportamento, no nosso dia a dia? É claro que é. Então, se para Jesus nós somos maiores de que João, com mais poder eu e você precisamos para realizar a obra dele hoje? O problema é que, em vez de vivermos na dependência da obediência ao mandado do Senhor, como fez João, prenunciando Jesus de forma tão grotesca e tosca, como alguns poderiam dizer, contrária ao que a mídia, ao que os métodos humanos dizem, nós ficamos lançando mão, às vezes, da sofisticação. Eu não estou dizendo contra tecnologia, não é esse o ponto. O ponto é onde está a nossa confiança. Confiança. Se a nossa dependência não for como a de João, e às vezes a coisa parece ser grotesca da maneira como é feita, mas se feita segundo o mandado do Senhor, sob a régis do Senhor, pode ter certeza, mas absoluta, que você está dentro do poder de Deus. Totalmente dentro, totalmente. Não é? Então, no mundo em que prenunciar parece ser mais importante, aliás, no mundo onde quem prenuncia parece mais importante do que quem está sendo prenunciado, mais do que nunca, Deus conta com os seus filhos, os seus servos, para continuar perpetuando a lição de João Batista, que com as coisas absurdas e impossíveis, sob o poder dele, envergonha as que são, as que nós julgamos maiores. Irmão, não devemos colocar o nosso ministério e a nossa confiança em nada que não seja obediência ao Senhor. É aí que está o poder. E Ele faz. E Ele faz. Nós vivemos hoje no mundo religioso carente disso. Vivemos no mundo religioso em que, e não é diferente da época de João, porque os próprios discípulos de João, mesmo ele dizendo que não era o Messias, tratava com ele como se fosse, porque é uma tendência da natureza humana a reverenciar pessoas. E na igreja, às vezes, acontece isso. E no mundo religioso lá fora, mais ainda. O destaque fica para a eloquência. O destaque fica para a popularidade. E não para Cristo. Não para Jesus. E nós precisamos aprender com João Batista isso, agir dessa forma. Anunciando Jesus Cristo. Não é? Deixar Ele brilhar. Não a igreja. Não o pregador. Não os pastores, mas Jesus. Isso é o oposto ao que o mundo religioso faz. As pessoas identificam ministérios hoje pelo nome do dono do ministério. E onde a pessoa chega, ela é servida. E tem os melhores lugares. Não foi assim que aprendemos do nosso Senhor. Não foi assim que João Batista fez. Sendo João Batista encarregado de tal missão, o que ele disse a respeito de Jesus e como ele agiu durante o seu ministério, muito interessa ao povo de Deus hoje, a nós. Porque podemos aprender com ele. Não só nos alimentarmos da mensagem, mas aprender como fazer. Então, o Jesus pronunciado por João é interessante. Porque João usou algumas palavras, alguns adjetivos, para se referir a Jesus. São palavras que compõem o quadro revelador sobre Jesus e sua missão. Então, João usou algumas palavras para significar. João 1:18, Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 18, nos dá esta visão sobre esse ministério. Agora, João 1:18 é um comentário que João o apóstolo faz sobre João e sobre Jesus.
mas em harmonia com a missão de João Batista, revela o propósito do plano de Deus. E porque João veio prenunciar. Então, João diz, lá em 1,18, o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é esse? Jesus. Agora, aqui é um jogo de ideias. João Batista veio revelar quem? Jesus. E Jesus veio revelar quem? A Deus. João 14,6. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, por vontade do Pai. Então, qual é o nosso papel nessa cadeia? Levar pessoas a quem? Porque só se pode conhecer o Pai e Deus por intermédio de Jesus. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. De fato, levar pessoas a Deus, mas só por meio de Jesus, então levamos a Jesus. Pregamos Jesus, anunciamos Jesus. Esse é o caráter da igreja. É esta a missão da igreja, permanecer firme e anunciar o Senhor. E algumas palavras que João usou. Mateus 3,11. Em Mateus 3,11, eu vou citar as palavras, você pode anotar depois e vai ter a filmagem e você pode ter. Diz lá, o mais poderoso. João diz que Jesus é aquele que vem e que é mais poderoso do que eu, sem falsa modéstia. João sabe a missão dele e quem ele é. João sabe. Mas ele atribui àquele que vem depois dele, dizendo, bom, nós já sabemos, Jesus disse, ele é o maior, não tem nenhum nascido de mulher maior que ele. Aí João diz, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Essa palavra significa, no original, mais forte. Aquele que tem o poder. Ele diz também, no mesmo versículo, que ele é aquele o que batiza com o Espírito Santo e fogo. E há um duplo sentido aqui. Então, para ele, o Messias, Jesus, ele é o mais poderoso do que João. E se João é o mais, ele é o top. Tem todo o poder, autoridade e força, e que foi dada por Deus. Mas ele também é aquele que tem o poder para batizar com o Espírito Santo. E João diz sobre o seu batismo que o batismo dele é temporal, provisório, porque outro viria que acrescentaria um elemento que ele não podia ter no batismo dele, que era o Espírito Santo. E este era um sinal, era uma evidência do sobrenatural, porque mais tarde, quando João vai batizar Jesus, o texto diz que João identificou, ele falou, eu não sabia quem ele era. João diz isso, eu não sabia quem era. Mas aquele que me enviou para batizar disse, aquele sobre quem você vê descer o Espírito é este. É este. E era um sinal. Mas batizar com o Espírito Santo na nova aliança, ou seja, alguém poder receber o Espírito Santo dentro dela, significa o quê? O Espírito Santo é o quê de Deus? É a marca, é a aliança, o penhor. Sem o Espírito Santo de Deus, quando os anjos vierem buscar os servos do Senhor, qual vai ser a marca? O Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Então, só Jesus Cristo tem autoridade de colocar o Espírito Santo dentro de alguém. Ou seja, só Ele é o Salvador. Mais ninguém. Aí reside o poder. E depois, na sequência ainda desse versículo, no João, já agora com João 1,33, Jesus é apresentado como o debulhador. Logo na sequência diz, ele está com a pá na mão e vai limpar a eira, separar a palha do grão. Essa figura do debulhador é uma figura de seleção, de autoridade, de limpeza, de busca. O trabalho de Jesus Cristo era o trabalho de um debulhador, alguém que ia separar para Deus
aquilo que pertence a Deus, que é útil a Deus. Não é? Característica do ministério de Cristo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Em Mateus 11:3, João diz lá naquele texto que Jesus, o Messias, era o que estava para vir, o que vem. E esta é uma das expressões usadas comumente pelos judeus para se referir ao Messias, aquele que vem em nome do Senhor, o que vem. E João usa essa expressão como identidade, dizendo aquele que vem, o que vem em nome do Senhor. Era um título usado comumente, até mesmo na pregação de João Batista e no trâmite do Novo Testamento. Há várias passagens bíblicas que vão falar a respeito, que vão tratar sobre essa expressão, aquele que vem, né, em nome do Senhor. Em João 1,15, diz lá, ele é o que tem a primazia. E o que tem a primazia aqui não é só a ideia de primeiro. O que tem a primazia é aquele que ele é o primeiro, ele é o superior. A primazia, tudo que merece reverência é a ele que é dado. Ele é o primeiro. João diz que ele já existia antes de mim. Antes de mim. Em João 1,15, ele diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, ele tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. O que essa expressão significa? A divindade, a eternidade de Cristo. Nós sabemos que, se a tabela estiver certa, João foi concebido antes de Jesus, alguns meses, na concepção. Não é? Então, quem seria mais velho? João, né? E João diz, não, ele existia antes de mim, dando a Jesus a divindade, a eternidade, a existência pré-João. Um reconhecimento da sua primazia, da sua autoridade, sendo esse anterior. Não é? Em João 1,29, João revela outra característica. Ele fala que Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, o Cordeiro. E essa expressão relacionada às práticas ritualísticas do Velho Testamento é o efeito de anular o poder do pecado sobre o pecador. A imolação de um cordeiro. Só que Jesus não é um cordeiro, ele é o Cordeiro. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele é o mais poderoso, o que batiza, o debulhador, o que estava para vir, o que tem a primazia, o que existia antes de mim, e ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não de quem oferece o sacrifício, mas João diz, do mundo. João, o autor do Evangelho, escreve na primeira carta dele, no capítulo 1, início do capítulo 2, que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Um efeito para trás e para frente. Um efeito ex-tunc, ex-dunc. Um efeito para a eternidade. Para a eternidade, não é? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E em João 1,31 também diz lá, ele é o que deveria ser manifesto a Israel por meio de batismo em água. Então, o cerne da pregação de João Batista era a vinda do Messias e do reino, mas a concretização era feita por meio de um ato chamado batismo. E o que o batismo representa, nesse sentido, de João prenunciando a Jesus? O batismo tem um poder simbólico de mensagem tremendo, tremendo.
prenuncia a nova aliança. Acabará uma, começará outra, morte e vida. Prenuncia o fato de que o homem receberia dentro dele, agora, o Espírito de Deus, que iria acabar aquela maneira em que, no judaísmo, se via e pensava Deus. Quantos templos havia no Antigo Testamento para adorar ao Senhor? Um. E tinha um endereço, Monte Moriá, Monte Sião, não é? Eira de Ornã, ali era vários nomes ali durante o tempo, mas era ali, naquela colina. Naquela colina. E o que Jesus falou sobre aquela modelo de adoração no templo? E até hoje está cumprido. Se cumpre. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Mas pelo poder de Deus, o que o apóstolo Paulo fala a respeito de templo agora? Não existe templo mais, viu, irmãos? De concreto, não. Na perspectiva espiritual, o seu corpo é templo agora. A adoração migrou de uma coisa estática a um lugar para nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, eu sei que é uma fraseologia, mas vamos tomar cuidado com esses usos de jargões religiosos. Então, a gente às vezes se refere à igreja como um templo, e isso é uma tenaz na gente, esses hábitos religiosos, né? E nós somos o templo, o lugar de adoração. A gente pode adorar a Deus agora em qualquer lugar. Acabou o rito sacerdotal. Nós não temos mais intermediário entre nós e Deus. Você é sacerdote. Nós não precisamos mais de nenhum lugar de referência para adorar a Deus, porque nós somos o lugar de adoração. E o batismo é um marco que prenuncia esta morte e este nascimento, o novo reino, o caráter do reino, o que vai chegar. Tudo novo. Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que nascer de novo, porque não cabe mais o velho no novo. Não cabe. E aí em João 1:34, ele diz, ele é o Filho de Deus. Finalmente, João diz isso. Ele é o Filho, o Messias. Em 3:28, ele vai dizer isso, ele é o Cristo. Em 3:29, ele vai dizer, o noivo que tem a noiva. E em João 3:30, João Batista diz, ele é aquele que vai crescer. Quando ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. São palavras que João usou na sua pregação para se referir ao Messias. O poderoso, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vou abrir só um parêntese aqui. A expressão fogo, quando algumas expressões aparecem na Bíblia que a gente não está muito acostumado, é bom dar uma olhada o que essas expressões ou palavras significavam antes de ser falada na própria Bíblia, né? Então, fogo tem alusão a 3 significados, né? 2 são mais contundentes na Bíblia. O primeiro é destruição. Fogo é uma alusão, é uma analogia usada para se referir às vezes a coisas que precisam ser destruídas e o fogo é o elemento. Mas também é usado como analogia para purificação. E no batismo se funde as duas, porque no batismo o fogo, aplicando de uma forma mais direta, simbolicamente representaria a destruição do pecado. Então para o pecado é destruição. Mas para quem está sendo batizado é purificação. Não é? Então morremos e nascemos. É a dualidade aí. Mas no outro sentido, também fogo representa o caráter da vida das pessoas ressurretas no reino. E nós usamos essa expressão até hoje dizendo é fogo, né? Difícil. Porque se alguém aceitasse ser discípulo de João Batista ou depois discípulo de Jesus, ia saber o que significa fogo. Não é? E até hoje não é assim? Até hoje é assim. Não é? De formas diferentes, talvez, mas continua sendo tão difícil enfrentar o mundo e o mundo religioso, sobretudo hoje em dia. E para concluir, observar como João Batista atuou, não que ele disse a sua mensagem apenas, que deve ser a nossa mensagem.
sempre apontar para Jesus, elevando e colocando e dando a ele todas estas prerrogativas aqui, essas palavras, né? Mas o que também admira muito em João Batista é a atitude dele face a Jesus. A atitude dele. Difícil isso. Muitos pregadores, muitos homens famosos que usam a palavra de Deus deveriam aprender isso hoje, no mundo religioso que estamos vivendo, né? O reconhecimento, a sujeição, a reverência, o testemunho, a humildade desse homem ante Jesus Cristo. A função de João foi prenunciar Jesus e seu reino. A missão de Jesus foi revelar Deus e seu propósito. Então, em João capítulo 1, versículo 18, a gente viu que ninguém jamais viu a Deus. Somente o unigênito, né, que está no seio, Deus unigênito, no seio do Pai, é quem o revelou. E a nossa missão como discípulos de Cristo é revelar Jesus desta forma. Convém que ele cresça e a gente diminua. As atitudes que João Batista teve diante do senhorio, diante da pessoa de Cristo, são atitudes que devem ser seguidas à risca pelos homens e mulheres de Deus hoje. A igreja não pode, do Senhor, não deve, não pode perder esta principal característica, que é evidenciar, declarar, anunciar, proclamar, revelar, trazer à luz Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando João, você imagina a cena, né? João tinha um bando lá de discípulos, tinha vários discípulos, né? Pelos religiosos era um bando mesmo, né? Então, discípulos lá. E os discípulos, eles estavam lá com João, né? E aí João está falando, show, o cordeiro vai para Jesus. João já tinha falado, mas os discípulos estavam, não, João, você está aí ainda. Ele é o cordeiro, mas eu sou fiel a você. Transição, né? As pessoas ainda estavam ali com João. E João falando a respeito, apontando, dizendo quem era. E a atitude de João é o oposto do que hoje se vê na área religiosa. As pessoas estão arrebanhando parceiros. As igrejas hoje são grandes clubes. A igreja do Senhor não pode ter essa característica. Olha, se alguém tinha a oportunidade de dar um balão em Jesus, era João. Era João. O cara ele era bom, pregava no deserto e todo mundo ia ouvir o cara, de soldado a escriba, a sacerdote. Ele tinha discípulos seguindo ele. E quando Jesus aparece, ele para. E ele admite, convém que ele cresça e que eu diminua. Encerrei a carreira, cumpri a minha missão. E ele não cedeu ao orgulho, ele não cedeu às tentações, ele cumpriu o seu papel. Se nós queremos ser pessoas como João, que prenuncia Jesus, nós podemos aprender com ele tanto o foco da mensagem, que continua sendo a mesma, não mudou, como também precisamos absorver o comportamento, a atitude de João Batista ante Jesus Cristo, não colocando nem nós, nem a igreja, a congregação. Sabe que às vezes há uma mítica, e eu já conheço, eu já pensei assim, eu já pensei dessa forma. Agora eu vou fazer o plano, porque eu vou ser modelo para o Brasil. A igreja brasileira, vamos ver crescimento aqui, vai crescer a igreja, vai ter conversão, vai ter número, e você vai ver, e vai vir gente perguntar como é que é, e o que está acontecendo, e tudo mais, e Deus estará, que isso, né? Não. O plano já existe, e não é seu, não é? Fica na sua, faz sua parte aí, né? Mais nada. E Jesus deu o segredo. No reino dele, ele disse, é o tema lá em Campinas, inclusive, terminamos com essa frase. Ele disse, novo mandamento vos dou. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou. Aí ele diz, amai-vos uns aos outros. Que novo é esse?
Se parar aí. Você não ama a sua esposa? Amar um aos outros, não precisa de Jesus para amar, de Deus. A gente já tem um tipo de amor pelas pessoas. O novo está no que vem depois. Como eu vos amei. Ele é o modelo. E aí ele diz, se vocês tiverem amor uns pelos outros, como eu vos amei, olha a chave do crescimento, hein? Todos farão o quê? Conhecerão que são meus discípulos. Então você e eu não temos poder de converter ninguém. Ninguém. Nós podemos, através dos nossos relacionamentos, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Mas quem dá o crescimento na igreja? Então, a nossa parte não é dar crescimento. A nossa parte não é essa, porque não é papel nosso, não é jurisdição nossa. Quem faz isso é Deus, é Ele que chama. É o Espírito que atua na pessoa. E muitas vezes, sutilmente, nós estamos querendo ser mais do que o prenunciador. Não é? Esta, eu entendo, é a mensagem de João Batista, do ministério dele. Apontar Jesus e ele, mesmo com Jesus elogiando ele daquela forma, ter a atitude de humildade e de reverência que ele teve. Mas, em momento nenhum, declinar do poder da mensagem. Jesus é o Cristo. Ele é o Senhor. Se fizermos isso, irmãos, plano de Deus, há poder nisso. Né? Esse é o método. Que Deus abençoe.